esse conselho não vale nada, porque é um conselho de demônios, é um conselho antibíblico. Porque o Deus da raça humana, ele diz que devemos adorá-lo em espírito e em verdade, em um mundo onde ninguém é espiritual. E esse espiritual é com I mesmo, não é com E não. Porque é espírito de zombaria, não espírito de zombaria. É por isso que eu zombo. Então os intelectuais, os sábios do mundo, vão dizer que sim, há grande probabilidade de existir vidas em outros planetas, porque Deus não seria otário de criar outros mundos e não deixar eles habitados. Que sentido faria? Esse é o papo de nerd. Mas ninguém pensa, e se de fato fomos visitados? E se de fato existe uma relação entre espécie humana e governo? E se de fato existe um plano maior para redução populacional do meu planeta? Peraí, por que se investe tanto em alimento industrializado e não se investe nada em alimentos naturais, orgânicos? Por que se aprova tanto em um país onde as pessoas não sabem uma simples equação e mesmo assim passam de ano? Por que meu filho, que está tendo muita dificuldade na escola, está sendo aprovado? Por quê? Ninguém se pergunta. Quando eu falei da Conspiração Brasil, eu tinha mencionado que há 35 anos atrás, né, para quem é da era dos 35, 40 anos, eu falei que há 35 anos atrás, há 30 anos atrás, a qualidade do ensino no Brasil era boa. Se reprovava. Ou você sabia ou você não sabia. Se não sabia, era repeteco. De uns anos para cá, você não precisa saber nada que você vai passar de ano. Por quê? Porque como os governos, por mais que o Brasil tenha esses governos aí surrupiados, que não entendem absolutamente nada dos acontecimentos globais, porque são despidos até mesmo desse conhecimento pela arrogância própria, e são pau-mandados de governos exteriores, que são governados por governos ocultos, conforme vocês já estão carecas de saber. Esses nossos governos, de forma consciente ou inconsciente, não me interessa aqui, eles simplesmente acreditam que, dando um diploma de segundo grau, um certificado de segundo grau para o camarada, vai fazer com que o país esteja no ranking dos países mais alfabetizados. Hipocrisia. Só que os governos maiores do mundo sabem que a expansão de consciência, ela está chegando, ela está vindo. Hoje, me alegra tanto ver as pessoas questionarem a Bíblia, me alegra tanto ver as pessoas duvidarem dessas coisas, que eu falo, poxa, realmente a espécie humana está evoluindo. Tem um amigo meu chamado Josué e um outro chamado Jairo, mas eu vou aqui hoje falar do Jairo. O Jairo, quando era cristão, ele era desfavorecido financeiramente, passava uma dificuldade tremenda. Tremenda. Ele era um cara honesto, ele é um cara honesto, honesto mesmo, por ele eu coloco a minha mão no fogo. Trabalhador, e vivia ali, ó, do bolo da igreja. Quando eu contei para ele a minha primeira experiência lá em 2007, quando ele ficou surpreendido com a minha cura, né? E ele achou que se tratava de um milagre de Deus, ainda que naquele momento eu não acreditasse.
Com o tempo eu mostrei para ele que não era Deus, que não era Jesus, que não era nada disso. Eu mostrei para ele a realidade. E ele foi entendendo. Mas naquele momento lá ele vivia numa miséria surrateira. Aquela miséria péssima, uma miséria mesmo. Queria comer alguma coisa, não tinha condições. Queria passear, não podia. Queria comer uma pizza, um sanduíche, não podia, porque não podia desenterrar o dinheiro. Teve um dia que ele se cansou. E ele se cansou, foi logo em 2014, 7 anos depois. Não, 2013. 2013, isso mesmo, 2013. Era até julho de 2013. Eu me encontrei com ele, e ele falou comigo assim: Carlos, as coisas estão difíceis demais. E o Brasil está entrando numa crise que vai começar a aparecer em 2015. E eu já sabia disso porque eu mexo com alguns investimentos, né, que não vem aqui o caso no momento, então a gente fica por dentro do cenário mundial. Então o que acontece? Eu falei para ele: e aí, como é que está a sua caminhada? Tem subido ao monte? Porque lá no bairro Maria Helena, próximo ao bairro Mantiqueira, para quem é aqui de Belo Horizonte, né, existe, ou existiu, não sei, porque na época lá, pelo menos na minha época, era um vale muito grande, e era chamado de Vale dos Anjos, lá no bairro Mantiqueira, Maria Helena ali. E o pessoal da igreja se reunia para lá, porque queriam, né, ver anjos, aquelas coisas todas, falavam que fogo caía do céu, que graveto se acendia, aquela papagaiada. Eu perguntei a ele, né, se ele estava frequentando o Monte Vale dos Anjos, tal. E ele falou comigo assim: olha, Carlos, eu estou cansado. Eu, de um tempo para cá, não tenho querido ir na igreja, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho feito nada disso, porque estou cansado, não vejo resultado. Eu dou o dízimo, dou oferta, nunca pedi nada em troca, porque eu sei que Deus não barganha com ninguém, blá blá blá. E eu falei com ele assim: se você quiser me ouvir, eu não vou te passar uma nova doutrina, muito menos um novo mandamento, não, meu querido. Eu vou mostrar para você que o culpado de tudo isso é você. É você que é culpado de tudo isso, porque você escolheu ser preso e estar preso. Aí ele virou para mim e falou comigo assim: peraí, então quer dizer que a culpa é minha? E aí eu comecei a contar tudo para ele. O que em 2007 ele já sabia, porque eu me encontrei com ele em 2007, já tinha contado para ele, porque ele me visitava sempre, porque eu estava doente, né? E ele viu minha cura, viu ali os exames antes e depois, e ele começou a entender. E ali a gente ficou se comunicando pessoalmente por um período de 3 meses. 3 meses. A cada história que eu contava para ele, das minhas idas e vindas fora do sistema solar, a lágrima escorria no olhar dele. E ele não era somente ouvinte, ele era praticante. Ele entendia o que eu estava dizendo para ele. Aí o que ele fez? Ficou sumido por um tempo. Após os 3 meses, fui encontrar ele às vésperas de 2015. Isso foi em maio. Não, maio não. Não, tá certo. Foi em maio de 2015, já era 2015. Eu encontrei ele em maio de 2015, porque ele passou na rua e buzinou para mim. Aí eu falei com ele assim: vai, Jário, tá bonito na fita? Ele tá comigo assim: olha, Carlos, eu vou falar para você uma coisa. Depois que você me contou a verdade sobre tudo que existe, me mostrou que eu estava errado o tempo inteiro, eu comecei a colocar em prática. Eu sentia meu peito abafado porque eu sentia que estava traindo a Deus, traindo a Jesus, traindo ao Espírito Santo. Mas depois que eu tomei iniciativa de esconder a minha Bíblia e de deixar de orar, de rezar, de fazer o caralho a quatro, foi isso que ele disse para mim, eu comecei a me conectar com Eliabe, eu comecei
a entender o propósito dela em relação à minha vida e o que eu poderia fazer para contribuir. E entendi verdadeiramente que o maior culpado do meu fracasso era eu. E hoje eu tenho uma paz, que é uma paz literalmente verdadeira, porque não me falta nada, Carlos. Eu me lembro que ele me chamou para dar uma volta de carro, mas eu estava com o meu carro, né? E a gente combinou de se encontrar depois, que eu tinha que resolver alguns assuntos, me despedi dele ali, e ele seguiu para os afazeres dele, que até hoje não sei qual era. Mas no futuro eu encontrei ele, né, no ponto de encontro ali, onde ele me levou na casa dele. Ele deixou de pagar aluguel, comprou uma casinha, financiou, estava pagando prestações de R$ 850. A casinha dele, igualzinha aquelas casinhas de boneca, tudo, todas as coisinhas ali no seu lugar. Tudo organizadinho, dá até gosto de ver. O carpete, os quadros, os lustres. Ele comprou uns enfeites numa loja famosa que tem na Rua dos Caetés, no centro de Belo Horizonte. E essa loja vende aqueles vasos decorativos que é baratinhos. Quadros decorativos que vai de R$ 1,99 a R$ 9,99, que você olha assim, parece que você comprou num leilão, uma coisa mais linda. Ele comprou a casinha dele, uma casinha daquelas casinhas germinadas, mas você não escuta o que o outro vizinho nem está falando. O tijolo é tijolo dobrado, que ele me disse na época, era acústico. A casinha dele era 2 salas, 3 quartos, uma suíte, um banheiro para visita, né? A área de lavar, a garagem, mas é uma casa linda, aquela casinha mais bonita que eu já tinha visto. Tudo pintadinho, tudo bonitinho. Na entrada da garagem dele, assim, tinha um espacinho, assim, de uns 5 metros, vou colocar aí 5 por 3, que era plantada aí uma grama, um pinheirinho bonitinho. E eu fiquei feliz de ver ele naquela. Eu falei assim, Jair, então me conta a novidade. Ele falou assim, Carlos, a novidade você já sabe, bicho. Eu simplesmente agradecia todos os dias por aquilo que eu não tinha, na certeza de que ia acontecer. Todos os dias eu levantava e a minha esposa via eu dizer, sou grato pela minha casa, sou grato pelo meu carro, sou grato pelo meu concurso público, do qual fui aprovado. E a minha esposa, Carlos, ela zombava de mim, ela ria. Falava que eu estava desviando do caminho do Senhor. Só que eu falava com tanta intensidade, com tanta frequência, eu falava todos os dias que um grande milagre ia acontecer na minha vida e que novidades me alegrariam e os meus dias seriam repletos de felicidade como você me ensinou. A minha mãe, meu pai, os meus irmãos, todo mundo zombava de mim. Quando saiu a inscrição para o concurso da Copasa, que é o sistema de abastecimento da rede fluvial nossa aqui, a Copasa, quando saiu o concurso, estou falando isso porque cada estado é uma operadora diferente, né? Uma concessionária diferente. Aqui em Minas Gerais é a Copasa para a água e a CEMIG para a luz. Saiu o concurso da Copasa, que há muito tempo não sai, mas naquela época saiu o concurso da Copasa. Ele fez a prova e agradeceu por ter passado. Passou na prova, fizeram um levantamento social da vida dele, fez o curso, foi efetivado. O salário inicial dele, R$ 4.800. Descontando o IR, caía para 4.300 e pouco. Depois de 6 meses, já efetivo, ele conseguiu financiar a casa dele pela Caixa Econômica Federal. Fixou parcelas de R$ 850. Conseguiu um empréstimo do crédito direto da Caixa, deu entrada num carro, pagou tanto uma parcela do empréstimo que ele tinha pego do CDC, que é o crédito direto da Caixa,
como as parcelas da outra financeira que financiou o carro dele na agência. Então aí ele tinha uma dívida próxima a R$ 1.700 por mês. Sua casa própria, seu carrinho próprio e ainda estudando para o vestibular. Porque ele escolheu ser livre. Ele escolheu ser liberto. Ele escolheu ouvir o conselho que não é do Carlos Henrique aqui. Mas ele escolheu ouvir o conselho verdadeiro do Criador deste céu, como do Criador dos 999 céus. E principalmente o conselho daqueles que estão sentados no 1000º céu, em seus tronos esculpidos na montanha. Fez o vestibular, o Jairo. Fez engenharia ambiental. Fez engenharia civil. Hoje ele é engenheiro ambiental, engenheiro civil. Ele fez questão, ele está assim: olha, Carlos, eu te vejo como um pai para mim. Porque o conselho que você me deu a vida inteira eu não recebi do meu pai. Meu pai me deu vários conselhos relacionados à convivência que nós temos como seres humanos, de respeitar o próximo, de não fazer coisa errada e de sempre estar correndo atrás do nosso objetivo. Mas nunca ninguém chegou para mim, Carlos, e falou assim: olha, você é culpado pelo seu fracasso. Quando você disse que eu era culpado pelo meu fracasso, eu te perguntei como poderia consertar isso e você, com a maior paciência do mundo, ficou 3 meses me explicando como fazer e eu aprendi, porque tudo que você me falava, eu chegava em casa, anotava no meu caderno e eu praticava. Todos os dias eu dizia que um grande milagre ia acontecer na minha vida. Todos os dias eu dizia, Carlos, que novidades me alegrariam e todos os dias eu dizia que por causa dessas novidades, por causa desses milagres, os meus dias seriam repletos de felicidade. Hoje, ele ganha próximo aos R$ 30.000 por mês. Terminou de pagar a casa dele, deixou a casa dele para a filha. A filha dele vai completar 10 anos de idade, mas ele já passou a casa para o nome da filha. A casa que ele morava, ele alugou, e o aluguel, que é de R$ 1.100 por mês, ele deposita numa conta poupança para a filha, desde quando ela nasceu praticamente. Ele faz um depósito para a própria filha, depois que ele alugou essa casa que ele morava, ele alugou porque ele comprou uma maior. Ele morava no bairro Floramar. Hoje, ele mora no bairro Bandeirantes. Bandeirantes. Mora numa bela casa, teve só essa filha, não teve mais filho. Mora num bairro bem localizado, próximo à Lagoa da Pampulha. Quem é de Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. Tem um cargo importantíssimo na Copasa. E aí? Ele recusou a Deus. Ele desprezou Jesus. Ele desprezou o Espírito Santo. E não está na miséria nem na pobreza. Tem um casamento feliz. Tem uma filha maravilhosa que é um doce de pessoa. Tem um bom trabalho. Todo mundo gosta dele. Ele já foi convidado para largar a Copasa e trabalhar numa empresa fora do país. Ele não quis. E o que mais me encanta nele é a humildade, em ouvir e em querer aprender. Toda vez que ele manda uma mensagem para mim, toda vez ele diz assim: ó Carlos, se tenho o que tenho e se sou o que sou, é por causa de você, cara.
Tudo que tenho, tudo que sou é por causa de você. Porque se eu estivesse naquela, hoje eu, minha filha e a minha esposa, se é que eu não teria separado, já não teria separado, nós estaríamos na miséria, na pobreza, como estávamos antes. Por isso que ele teve medo de ter outro filho, porque na época a filhinha dele era até nova. E ele, com a condição que ele vivia, ele tinha medo de ter mais filhos, mas depois que ele teve que correr atrás, através da prática, da qual eu ensinei a ele, porque não é minha, é uma prática que veio e é pertencente aos detentores, aos guardiões da sabedoria, que são os primogênitos. Quando ele viu que somente com pensamento ele poderia alcançar qualquer objetivo, ele pensou no concurso e passou, ele pensou no vestibular e passou, ele concluiu a faculdade dele, as duas faculdades dele, recentemente que ele formou em engenharia, em engenheiro civil. Ou seja, em pouco tempo, mas quando ele me ouviu ali em 2007, aquilo entrou no coração dele, entrou na centelha de vida dele e ele quis saber o que estava errado. E quando ele começou a esvaziar dessas coisas erradas, que o mundo nos disciplina, ele parou e pensou, poxa, o carro estava com 3 tumores e hoje não tem mais nenhum. E ele começou a buscar o próprio entendimento. Tanto que quando eu cheguei para ele e conversei com ele e perguntei como estava na igreja, ele falou que não estava mais na igreja, bicho, ele já estava preparando o caminho dele em cima daquilo que eu já estava falando. O que eu falei foi só para complementar o sucesso dele. Só que como ele teve que estudar e teve que correr atrás, ele simplesmente deixou de ter um outro filho, né? Porque ele quis. Mas lá em 2007, quando ele me ouviu falar com ele já começou a preparar o caminho dele. Ele começou a entender. Porque lá em 2007 eu falei com ele, olha, todos os dias diga que hoje um grande milagre vai acontecer na sua vida, na minha vida. De 2007 até o momento que eu encontrei ele, que foi na virada de 2013 para 2014, ele já vinha fazendo aquilo. E quando ele me disse que tinha saído da religião, que já tinha passado no concurso da Copasa, que já tinha passado no vestibular e já estava na faculdade, e ele me chamou para ir na casa dele, já foi ali em março, acho que é março ou maio de 2015, ou seja, ano retrasado, e eu vi todas aquelas maravilhas, eu falei, poxa bicho, você passou no concurso da Copasa? Ele falou, Carlos, depois que eu conversei com você em 2007, de lá para cá, eu larguei a religião, decidi praticar e vi que estava dando certo, só que como você estava sumido, eu não tinha mais contato com você, eu não sabia se eu deveria repetir isso todos os dias. Então, o que ele aprendeu comigo em 2007, ele tinha praticado até 2013 para 2014. E quando eu encontrei com ele, e fiquei ali os 3 meses conversando com ele, ele já tinha passado no concurso da Copasa, já tinha passado no vestibular, já tinha financiado sua casa, tudo porque ele ouviu, tudo porque ele praticou, tudo porque ele decidiu não ser prisioneiro desse mundo.